A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste vídeo, estaremos fazendo análise dos capítulos 5 e 6 de Miqueias. Veremos também a importância de se conhecer a doutrina bíblica. Estaremos conhecendo sobre a teologia sistemática, o que é. Estaremos vendo também a teologia dogmática e estaremos analisando um pouco da cristologia e também da escatologia no capítulo de número 5 de Miqueias. Quero lhe apresentar uma importante obra, Teologia Sistemática Pentecostal, feita por autores brasileiros, entre eles o saudoso pastor Antônio Gilberto. Esta obra é da editora CPAD e vai lhe ajudar muito em seus estudos. Quero também lhe convidar a fazer a inscrição neste canal, e todas as vezes que colocarmos um novo estudo bíblico e doutrinário, você será notificado. Também na descrição deste vídeo há o nosso e-mail, para você enviar dúvidas sobre este ou outros assuntos. Muitos irmãos têm colocado suas dúvidas e com toda alegria e prazer temos respondido a eles. Passemos então à análise do capítulo de número 5 de Miqueias. A cristologia, ela é enfocada. A cristologia é a doutrina de Cristo, que trata as filigranas de todo o compêndio doutrinário sobre Cristo. Alguns erroneamente dizem que o povo não gosta de doutrina. Lê do engano, porém desastroso. É importante conhecermos as doutrinas bíblicas. Miqueias, neste capítulo, ele tem a revelação do local do nascimento do Salvador, do desejado pelos tementes a Deus desde Adão. E ele tem a revelação de que o Salvador nasceria em Belém Efrata, não nos luxuosos e requintados ambientes da realeza em Jerusalém, mas nasceria na humilde Belém. Aqui está um pouco da cristologia em Miqueias. Versículo de número 4. Vemos como o nome de Cristo seria pregado até os confins da terra. E realmente esta profecia, ela tem se cumprido de maneira totalitária. Até mesmo em locais proibidos, como a antiga cortina de ferro da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nunca faltou servos de Deus para pregarem o Evangelho ali, sob pena capital, mas o Senhor levantou os seus servos e pregava o Evangelho lá. Também na cortina de bambu, países do leste asiático, que sempre colocaram restrições à pregação do Evangelho, mas igualmente nunca faltou mensageiros da palavra do Senhor. Países árabes e outros lugares. Aqui está a missiologia em ação. Aqui está a igreja fazendo missões em todas as épocas e em todos os locais. A partir do versículo de número 7, vemos também aspectos da escatologia. As duas vindas de Cristo são fundidas e descritas por Miqueias em passagens revezadas. A escatologia, ela é enfocada e ela mostra os inimigos de Israel sendo exterminados e o Senhor Jesus reinando. Mais uma vez vemos como é importante conhecer a teologia sistemática. E o que é a teologia sistemática? É a organização lógica e racional das verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Neste sistema, procura ela relacionar a palavra de Deus com os reclamos principais da fé esposada pelos fiéis. A teologia sistemática também é conhecida como dogmática. Via de regra, a teologia dogmática representa o posicionamento de uma igreja e como ela lida com os aspectos da fé e o que o Senhor espera e quer de sua igreja. Versículos 10 a 15. Deus também revela a Miqueias que Judá será levado para o cativeiro,
mas lá o Senhor estará com eles. No cativeiro, serão separados das coisas que os perverteram e em que eles confiavam. Coisas como carros e cavalos, cidades e fortalezas, feitiçarias, algoreiros, imagens de esculturas e os seus altos nos bosques. Estas coisas fez com que, por muitas e muitas vezes, tanto Israel como Judá perdessem batalhas, fossem escravizados, tivessem prejuízos imensos. Por quê? Porque desviavam os seus caminhos e estavam atrás destas coisas. No Novo Testamento, vemos que o povo judeu tinha muitos pecados, dentre eles um dos principais, a hipocrisia. Porém, já não tinha mais os relatos da idolatria, não tinha mais os relatos de feitiçarias, os relatos de estarem em um sincretismo religioso. Passemos agora para a análise do capítulo de número 6. Miqueias trata de uma demanda entre Deus e Judá pecaminoso. O Senhor nunca é infiel com seu povo, porém, tantas e tantas vezes o povo foi infiel com Deus. O Antigo Testamento, ele foi marcado por derrotas ocasionadas por heresias, ecumenismo, sincretismo religioso e desvios doutrinários. Nós vemos que estes mesmos males rondam a igreja ainda hoje. Rondam de maneira sutil, rondam de maneira quase que imperceptível, mas estão às voltas. Estão buscando maneira de adentrar na igreja. Só se percebe isto através do discernimento espiritual que não pode faltar na vida da igreja e também do conhecimento bíblico doutrinário. Precisamos conhecer bem a doutrina para não sermos enganados. Enganados com músicas aqui, enganados com a teologia do coaching, enganados com a autoajuda, enganados com a questão da teologia da prosperidade, enganados com o comunismo que quer avançar a cada dia mais contra a igreja, mas as suas preposições são completamente contra a Bíblia Sagrada. Temos que ter cuidado para de maneira nenhuma errarmos em nossa caminhada cristã. Versículos 6 a 8. Deus trata com a questão do verdadeiro culto. Neste cenário, a liturgia estava sendo mais importante do que a adoração. A liturgia estava sendo para o povo mais essencial do que ter um culto aceitável a Deus. O aspecto que Deus espera de nós é um culto individual e coletivo, que seja agradável, que seja aceitável para Ele. Os holocaustos não satisfaziam a Deus, porque antes da ação, Deus vê como está a situação do nosso coração. Nosso culto individual, ele deve começar desde o momento que acordamos, durante o nosso dia, em nosso trabalho, em nosso proceder. Devemos prestar aí um culto individual ao nosso Deus. E ao estarmos em um nosso culto coletivo junto com a igreja, precisamos ter reverência, precisamos ter a consciência de que estamos diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que é eterno, o Deus que é imutável, o Deus que é autoexistente, o Deus que, quando dá uma ordem, tudo acontece conforme a sua vontade. Por isso, o nosso culto tem que ser um culto aceitável a Deus, não para estar satisfazendo o nosso ego ou para estar lustrando as nossas vontades. O culto é para servir ao nosso Senhor. Versículos 9 a 16. Deus condena os moradores de Jerusalém,
pois estão no centro dos pecados da nação. Deus fala da casa dos ímpios e das medidas detestáveis. Temos que ter cuidado para não deixarmos a justiça de lado, para não fazermos de nossos atos que vão desagradar ao nosso Deus. Temos que ter atitudes de acordo com a Bíblia Sagrada. Muito cuidado. Como falamos, há muitas ondas de mensagens de autoajuda, mensagem de prosperidade. Agora tem a novidade da teologia do coaching, que muitos estão aderindo a ela, e elas querem estar lustrando o ego das pessoas, querem estar dizendo, olha, você pode tudo o que você quer. Irmãos, não adianta ficar repetindo mantras, eu posso, eu posso, eu posso, se Deus não aprovar. Eu quero, eu quero, eu quero, se não for a vontade de Deus. Meu irmão, não adianta ficar impondo condições a Deus. É Deus que decide tudo. Do nosso Deus é a resposta para todas as coisas. Por isso, precisamos conhecer a palavra do Senhor. Precisamos ter contentamento com a Bíblia Sagrada, contentamento com a vontade sublime de Deus. Mas, para sabermos a vontade de Deus, precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. Portanto, vamos conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer as doutrinas, conhecer a teologia sistemática. Vamos estudar afinco, conhecer as filigranas da doutrina bíblica e veremos como estaremos mais preparados para enfrentarmos os problemas que certamente virão. Queiramos nós ou não, vamos enfrentar grandes provas e lutas em nossas vidas. E aí veremos a importância de se conhecer a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Se você quiser, mande suas dúvidas e perguntas no e-mail que está na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.